aleluia, financeiramente e rico em sabedoria na presença de Deus. Sabemos que ele é um homem que tem muito a nos ensinar. E neste salmo, Salomão ele vai iniciar dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nesse primeiro versículo, Salomão vai querer dizer para todo leitor da Bíblia que, aleluia, todo trabalho sem Deus ele é em vão. Repita comigo: todo trabalho sem Deus ele é em vão. Quando nós colocamos a mão na massa para levantar uma casa, ou para edificar uma família, ou para iniciar um trabalho, para fazer algo nessa terra, se nós iniciarmos os nossos trabalhos sem Deus, ele não dará em nada. Quando começamos algo e não colocamos Deus na frente, esse projeto ele tem 98% de chance de falhar. Os outros 2% é teimosia mesmo. Todas as vezes que nós iniciamos algum projeto sem consultar a Deus ou pedir orientação a Deus, esse projeto tem tendência a falhar. Eu estou olhando aqui para um projeto, aleluia, que tem Deus na frente. Eu estou olhando para uma igreja que tem, aleluia, o Espírito Santo de Deus à frente. E se tem um projeto que não vai falhar, o projeto que tem Deus, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um projeto que visa almas, um projeto que visa vidas, é um projeto que visa cuidar de vidas, é um projeto que visa restaurar, aleluia, reconstruir, aleluia, levantar. Então é um projeto que vem do coração de Deus, porque tudo que vem de restaurar, edificar, construir, reformar, trabalhar, tudo isso vem do coração de Deus, porque o nosso Deus ele é mestre em consertar problemas, em ajudar pessoas que estão indo no caminho errado. Então aqui ele vai nos dizer que não tem como iniciar, ou não adianta eu trabalhar em um projeto em que Deus não está comigo. Se você está fazendo um projeto em que Deus não está com você, e esse projeto está dando certo, comece, aleluia, a ficar ligado. Porque projetos que não tem Deus à frente, mas que estão dando certo, eles podem estar sendo financiados pelo inimigo. Porque primeiro, se o projeto não agrada a Deus, Deus jamais vai estar com você nele. Sim ou não, irmãos? Se o projeto não agrada a Deus, não te leva para os caminhos de Deus, Deus não vai estar nesse projeto. Na quarta-feira, onde eu congrego, o pastor pregou sobre doutrina, culto de doutrina, e falou sobre caráter. O que é, aleluia, caráter? Caráter todo ser humano tem, seja ele bom ou ruim. E quando olhamos para Cristo e dizemos que o nosso alvo é Cristo, que a nossa vida foi transformada por Cristo, nós devemos perceber que se eu estou sendo transformado por Cristo, o mesmo caráter de Cristo tem que estar em mim, não é verdade? Não existe alguém dizer que está em Cristo e não mudar. Não existe alguém dizer que está em Cristo e o caráter não mudar. Os frutos vão começando a aparecer no decorrer da sua caminhada com Deus. Então entenda que se o projeto não tem Deus à frente, se não tem o caráter de Deus, melhor dizendo assim, pode estar sendo financiado pelo seu inimigo. O resultado é erro, destruição e fracasso. E aqui não é diferente, estamos falando de família. E família é projeto de Deus. E uma família tem tudo para dar certo, se essa família estiver na vontade de Deus. O Senhor, aleluia, Ele tem orientações na palavra de Deus para o marido, o pai de família. Ele tem orientações para o filho, para a filha. Ele tem orientações para todos perante uma família. E essa família tem tudo para dar certo. Mas se nós começamos a construir a nossa família com fundamentos não cristãos, com fundamentos que não
aleluia, condiz com o caráter de Cristo, a nossa família pode dar errado. E aqui eu olho para pessoas que podem ser filhos, filhas, maridos, esposas, e essa palavra é para mim e para você. Aleluia. Quando há 6 anos atrás alguém olhou para mim e disse: eu vou te ajudar. Eu estava jogado nas drogas, mendigando nas ruas, vendia tudo de dentro de casa. A minha mãe já não conseguia trabalhar direito. Quando chegava em casa, todas as vezes que ela chegava em casa tinha sumido alguma coisa. Quando eu entrava em casa era escoltado, elas todo o tempo atrás de mim para mim não levar nada. Mas alguém disse: eu vou te ajudar. E foi o tempo em que eu fui para uma casa de recuperação. Dia 26 de março de 2016, eu estive internado na casa de recuperação Shema. E nessa casa, há algumas semanas atrás, eu trouxe a pessoa que me levou para a casa de recuperação para trazer uma mensagem lá na igreja onde eu congrego. E no final da mensagem ele olhou para mim e disse: eu achei que você fosse mais um. No dia que eu te levei para a casa de recuperação, eu achava que não ia dar em nada. Você já pensou se ouviu uma palavra dessa? 6 anos depois, a pessoa que me levou estava me levando, mas não estava acreditando no projeto. Aquela pessoa estava me ajudando, mas no seu coração ele achava que aquele projeto não teria jeito. Ele achava que eu seria só mais um, que ia entrar na casa e ia durar 2, 3 dias e ir embora, como muito tem acontecido hoje. Mas passei 9 meses lá, para a glória de Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor, lendo Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, a minha vida está resumida no Salmo 1. E o meu prazer é ler a lei do Senhor. O meu prazer está na lei do Senhor. Eu passei 9 meses buscando ao Senhor dentro desta casa. E ali começou um grande projeto na minha vida. E o Senhor é Deus que investe em projetos falidos. Projetos que já estavam falidos. O Senhor, Ele tem coragem de investir. E o Senhor investiu na minha vida naquele dia. E eu passei 9 meses buscando ao Senhor ali, para a glória de Deus. E foram profetizados na minha vida 5 coisas lá dentro. O diretor da casa de recuperação, sempre que ia dar um sermão, ele profetizava em nossas vidas. Eu quero ver vocês lá fora, com família, ministério, trabalho, aleluia, casa e um carro. Esse diretor, ele profetizou 5 coisas na vida de todos os internos da casa. E na época nós estávamos em 95 jovens, todos com abstinência. Imagina aí, 95 jovens com abstinência. Eram uns querendo brigar, discutir, outros querendo ir embora, mas o Senhor deu vitória. E tudo que esse homem profetizou aconteceu na minha vida. E exatamente na mesma ordem. E ele disse que ele passou 3 anos e meio na casa de recuperação. O diretor da casa, ele entrou como um aluno interno, se tratando do seu problema. Mas ele passou 3 anos e meio lá dentro, como diretor. E alguém perguntava: o senhor não vai embora? Já passou o tempo do seu tratamento, o senhor não vai para casa? Ele disse: agora não, porque a obra de Deus comigo ainda é aqui. Ainda é aqui. Tem pessoas que estão precisando ouvir as palavras que eu tenho para dizer. E se pelo menos um deles eu ver lá fora bem, para mim
vai ser gratificante. Glória a Deus. E hoje nós somos vizinhos de porta, para a glória de Deus. Então foi gratificante, ele recebeu o seu salário. Existem muitos outros que estão bem, mas ele disse para ele que se pelo menos um se recuperasse, para ele seria uma grande vitória. Irmãos, eu estou falando aqui um pouco do meu testemunho, para que você venha dar credibilidade à palavra que está saindo da minha boca hoje. Para que você venha entender: será que esse pregador tem respaldo para falar de família? Será que esse pregador tem alguma coisa para me ensinar hoje? Será que ele realmente merece o meu tempo de atenção? Então por isso que eu estou contando um pouco da parte do meu testemunho. Pois bem, eu saí daquela casa, fui procurar uma congregação. Chegando nessa congregação, eu procurei logo o pastor. Pastor, eu passei por isso e isso, estou em recuperação. Preciso ficar constante na obra de Deus. Quero trabalhar para Jesus. E o pastor disse: amém, meu filho, pois se importe comigo aqui, não desgrude de mim não. O pastor tinha oração 5 da manhã, eu estava lá. Oração das 7 eu estava lá. Oração do meio-dia eu estava lá. Vigília eu estava lá. Estudo bíblico eu estava lá. Culto de doutrina eu estava lá. Só tinha uma coisa que meu pastor não fazia, era subir monte, mas eu estava lá. Porque ele já era idoso. E ele disse que não tinha muita força para estar subindo um monte. Então, meu pastor não ia, mas eu estava lá. Eu subia 2 vezes por dia o monte da Sabiaguá. Eu subia às 6 da manhã. Eu ia a pé, eu morava perto. Meia hora a pé, é perto? Morava meia hora de distância a pé do monte da Sabiaguá. Saía de casa 5h30 da manhã, chegava lá 6 horas, subia, passava 1 hora louvando o Senhor, os hinos da harpa, orando, pedindo a Deus que o Deus concretizasse aquelas profecias que foram profetizadas sobre a minha vida. E descia, ia trabalhar na praia, vendendo sobremesa. Quando chegava da praia, fazia a sobremesa de novo, para gelar todo dia, que eu vendia mousse. Quando era 7 horas, eu estava no culto. 9 horas da noite eu saía do culto, ia para casa, jantava e ia para o monte de novo a pé. Então eu passei 6 meses subindo o monte, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Mas foi essa a forma que eu encontrei de edificar a minha vida em Cristo, a forma que eu encontrei de me alicerçar com Deus, a forma que eu encontrei de tapar as brechas, porque as pessoas que vêm desta vida, se passar um tempo sozinho, a mente já é dominada, já é tomada novamente pelo inimigo. Se nós ficarmos dispersos, sem trabalhar para Deus, a tendência de queda, a tendência a voltar para o caminho errado é grande, irmãos. Então você que faz parte de uma família, você que é filho, você que é pai, você que é irmã, você que é mãe, entenda que você tem que estar edificando a sua família no Senhor. Se você vê alguém da sua família que está indo para o caminho errado, mas você sabe o caminho certo, é sua obrigação orientá-lo o caminho certo. Glória a Deus. Porque lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel vai dizer que nós somos como a atalaia de Israel. O atalaia é aquele que fica na guarita observando, e quando ele avista o inimigo vindo em direção à cidade, ele tem que avisar o povo. Então ele é o primeiro a ver o perigo, mas ele, por ver o perigo, deve avisar o povo para que se prepare. Então você que está hoje na presença de Deus, você é alguém que está se antecipando do perigo que pode vir à frente, amanhã, depois ou daqui a um mês, porque você tem conhecimento da verdade. Assuntos que são tratados hoje, que passam nos jornais, Jesus já havia dito há 2000 anos atrás. Então nós já estamos atualizados pela palavra de Deus. Então devemos tapar as brechas
para que a nossa família não perca o foco de estar na arca de Deus, para que a nossa família não perca o foco no Deus Todo-Poderoso que fez um projeto para que nos salvasse do grande dia do Senhor. O Senhor trabalhou com muito amor em cima de um projeto, e esse projeto foi Cristo em nossas vidas. Glória a Deus. Jesus veio a esta terra, cumpriu a sua missão, foi gravado naquela cruz para me salvar e te salvar. Então eu e você devemos ter mais amor pelas coisas de Deus. Devemos estar mais constantes no momento de trabalhar para o Senhor. Irmãos, o inimigo ele tem tirado os irmãos do foco verdadeiro de Deus. Todos aqui trabalham? Levanta a mão. Quem trabalha, levanta a mão. Vou bater muito nessa tecla hoje. No versículo 2 vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, e comer o pão que penosamente granjeaste. Aleluia. Esse versículo ele está querendo dizer que muitos têm se sobrecarregado trabalhando nesta terra. Muitos têm se sobrecarregado, irmãos, para comer um pão suado, trabalhando, se esforçando, mas que muitas vezes o seu trabalho te tira da presença de Deus. Mas que muitas vezes o trabalho ardente, pegando pesado, às vezes faz com que você fique cansado e diga: não vou para o culto hoje. O Senhor me entende. Deus sabe todas as coisas. Então o inimigo tem trabalhado muito nesta área. Sabemos que lá o povo de Israel, quando estava escravizado no Egito, quando o povo começou a se unir para adorar, o faraó começou a dobrar o tempo de serviço e o peso para que eles ficassem cansados, para que eles não tivessem mais tempo de adorar a Deus. Está escrito, irmão, o povo escravizado, mas quando terminava o seu período de expediente de trabalho, chegava em casa, eles tinham tempo de orar e de adorar a Deus, porque reconheciam Deus Todo-Poderoso. Mas Faraó, para tirar Deus da vida daqueles homens, daquelas mulheres, ele dobrava a carga horária de trabalho e o peso que eles deveriam carregar todo dia. Está acontecendo o mesmo hoje, sim ou não? O trabalho, você está dobrando a hora de trabalho para poder manter sua casa, para poder pagar as contas, para poder pagar o aluguel, o cartão, o galego. Irmão, desse jeito. Às vezes tem um período de trabalho, mas aquele período só vou ganhar tanto. Mas espera aí, se eu fizer hora extra todo dia, vai vir um negocinho a mais no final do mês. Aí você é pego nessa estratégia do inimigo. Aí faz o dinheiro a mais e as contas nunca acabam. Aí o versículo 2, o que ele quer dizer? Comer o pão que penosamente granjeaste, mas aos seus amados ele dá enquanto dormem. Irmãos, eu já trabalhei no pesado. Eu já trabalhei carregando saca de milho na cabeça, saca de 60 quilos. Trabalhei no depósito de distribuidora de alimento. Carregava saca de 50 quilos de açúcar na cabeça. Carregava de 2 fardos de arroz, aquele de 30 quilos de arroz, botava de 2 na cabeça. Descarregava container. De lá
fui trabalhar na praia. Da praia comecei a trabalhar no hospital lavando louça. E o Senhor me abençoou hoje com um emprego onde eu trabalho dia sim, dia não. Aleluia, Jesus. E ganho o mesmo valor que o gerente lá do hospital, onde eu trabalhava na cozinha lavando louça. Eu ganho o mesmo valor que o gerente de lá ganha hoje. Glória a Deus. Mas por quê? Porque eu entendi que havia uma promessa de Deus sobre a minha vida. E você tem que entender hoje também que há uma promessa de Deus sobre a sua vida, acerca do trabalho. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, para você entender melhor. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Até marcadinho aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Só para complementar a mensagem, para você entender o foco da mensagem. Aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E a Adão disse: Visto que atendestes a voz de tua mulher e comerdes da árvore, ou seja, houve a desobediência da humanidade, que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, o significado de fadigas, cansaço, trabalho duro, em fadigas obterás da terra o sustento durante os dias da tua vida. Então esse trabalho, a qual Deus deu para Adão, foi um trabalho como fruto da sua desobediência, como fruto do seu pecado. Quem está vivendo ainda na geração de Adão, aleluia, que está ainda trabalhando, que está vivendo uma vida de pecado lá fora, este alguém está somente recebendo esta palavra que Deus pôs sobre a vida de Adão, sobre a vida dele. Obterás dele sustento durante os dias da tua vida. Então aqui essa palavra vai dizer sobre aqueles que ainda estão debaixo da desobediência, assim como Adão. Mas aí no Salmo, como nós estamos lendo, vai dizer, no final do versículo 2: Mas aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Glória a Deus. Então a obediência à palavra de Deus, à vontade do Senhor, ao caminhar que Cristo quer que você caminhe, ela vai gerar um fruto na sua vida. Eu não estou aqui dizendo que você deve abandonar o seu trabalho. Eu estou aqui dizendo que você pode estar hoje trabalhando no escape que Deus te deu, mas que você se fez como se fosse a única porta. Deus te deu esse trabalho que você está. Amém? Eu acredito que Deus abre porta onde não há porta. Mas eu acredito também que Deus ele te deu esse escape para você viver e manter sua casa. Amém? Mas eu acredito que Deus tem algo mais para você. Amém? Se você crê também do jeito que eu creio, seja obediente à palavra de Deus. Que as bênçãos que Deus tem sobre, aleluia, escritas neste livro, ela cai sobre a vida daqueles que estão em obediência à sua palavra. O Senhor me fez prosperar nessa terra. Alguém que era usuário de crack, que vendia tudo de dentro de casa, vendia até as roupas para usar droga. Hoje o Senhor me abençoou com um lar. Hoje eu tenho minha casa própria. Hoje eu tenho meu trabalho. Hoje eu tenho meu carrinho. Hoje eu tenho uma motinha para trabalhar. Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Se tem uma coisa que eu não me nego é de fazer a obra de Deus. Se tem uma coisa que eu não me nego é estar presente numa oração, num culto, numa vigília, num monte. Para tudo quanto o pastor chama para essas obras, eu estou junto. Porque quando nós trabalhamos para Deus, o Senhor também cuida do meu lado.
Enquanto eu trabalho para o Senhor está cuidando da minha casa. Enquanto eu estou aqui trabalhando para Deus, o Senhor está guardando minha casa, meu lar, meus irmãos. Enquanto eu estou trabalhando para o Senhor, a minha família vai se convertendo. Antes de eu ir para a casa de recuperação, toda a minha família tinha problemas com bebida, com droga. Muitos davam trabalho. Meus tios, minhas tias, meu pai, minha mãe tinha problemas também, meu irmão. E após o momento em que entreguei minha vida para Jesus, o meu irmão também se converteu. A minha irmã, que é especial, entregou a vida a Jesus. A minha mãe, 30 anos afastada do Evangelho, retornou para Jesus. O meu pai, que disse que nunca ia ser crente, se converteu. Os meus tios que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, quando ouviram o meu testemunho, o que aconteceu na minha vida, todos se converteram. E Deus tem muito mais para fazer nesta terra. Basta que eu e você creia no que Deus tem para mim e para você. Deus não queria somente que você se convertesse, mas que através de você a sua família seja salva. Glória a Deus. Deus falou com quem para fazer a arca? Deus falou com quem, irmãos? Noé. Só Noé foi salvo? Primeiro Deus fala com Noé. Mas se Deus não comunica a sua família não estava salva junto com ele no projeto. Deus primeiro comunicou você que havia uma salvação, que havia uma oportunidade de você, aleluia, ser perdoado de todos os seus pecados, e que você seria uma nova criatura, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Aleluia. Mas exige paciência também. Noé foi afrontado, creu no projeto de Deus, anotou as medidas, começou a fazer, chamou a família. Olha, tem um projeto grande aqui que Deus quer que eu e você trabalhe. Enquanto Noé está trabalhando no projeto de Deus, as pessoas estão do lado de fora zombando, chamando Noé de louco. E tudo que aconteceu com Noé e sua família está acontecendo hoje. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de vida eterna, quando nós falamos de céu, quando nós falamos de novo corpo de glória, quando nós falamos de coroa da vida, quando nós falamos de novas vestes, um corpo incorruptível, quando nós falamos que vamos ter moradas no céu esperando por mim e por você, somos taxados como loucos nessas ruas. Pessoas olham para nós com outros olhos, mas devemos manter o nosso caráter forjado por Cristo. Jamais devemos pagar alguém na mesma moeda. Jamais devemos pagar o mal com o mal. Eu converso muito com a minha esposa e quando eu chego no trabalho eu digo: filha, tem uma moça lá no meu trabalho que não gosta de mim porque eu sou crente. Aí eu disse, aí ela me perguntou por quê. Eu disse, porque ela teve uma decepção. Ela teve uma decepção na igreja. E a partir dessa decepção, ela amaldiçoou todos os cristãos. Ela generalizou todos os crentes. E disse que todo crente era igual. Que nenhum crente prestava. E quando eu disse para ela que eu era crente, aquela mulher me isolou da vida. Nós trabalhamos juntos, mas tudo que eu falo, ela é do contra. Se eu digo assim, eu gosto de pizza, ela diz, eu odeio pizza. Se eu digo, eu gosto de pastel, ela diz, eu odeio pastel. Se eu digo assim, eu gosto de andar de ônibus, ela, eu odeio ônibus. E você percebe, é notório a maldade no coração, no olhar, nas palavras dela.
Mas são situações que nós vamos passar no meio dessa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas isso é motivo para eu abandonar Jesus? Isso só me motiva a dar mais bom testemunho ainda perto dele. Aonde eu vou, eu tenho que falar desse Jesus. Eu falo das coisas boas que Ele tem feito na minha vida, e nas coisas que eu passei para que Ele me ensinasse algo. Porque se eu passei por esta luta, se eu fui para esta casa de recuperação, foi porque Deus queria me dar essa experiência para que eu pregasse para jovens e eles não passassem por isso. Porque o sábio de verdade é aquele que aprende com o erro dos outros. Quando acontece algo de errado e você vê, você contempla, não é para que você repita o erro, ou não é para que você, aleluia, se afaste da presença de Deus por causa daquele erro, não. Aquele erro aconteceu e você viu para que você adquirisse experiência. E quando você adquirir experiência, mais na frente Deus vai te dar situações para usar aquela experiência, para que você tenha algo para passar para alguém e que tenha respaldo nas suas palavras. A palavra que vai sair da sua boca, ela vai ter mais peso, com mais responsabilidade, porque você vai ter uma estrutura, um caráter forjado por Jesus. Então entenda que todas as coisas que acontecem na nossa vida, antes de servir a Deus e depois de servir a Deus, são experiências, para que você possa pregar algo para alguém, algo que você viveu. Se tem uma área que eu gosto de pregar, é em comunidades, favelas, becos, vielas, para traficantes, usuários de droga. É onde eu entro para pregar. Por quê? Porque é ali que eu tenho respaldo, é ali que eu tenho autoridade, foi ali que Deus me levantou, foi ali que Deus, aleluia, me instruiu. Você já ouviu um ditado que diz que havia um homem dentro de um buraco e aquele homem não sabia como sair, e muitos olhavam para ele e diziam: você não vai sair do buraco. E de repente um homem pula dentro do buraco e ele diz: você é louco, porque eu não estou conseguindo sair daqui do buraco, agora tu pulou, agora nós dois não vamos conseguir sair do buraco. Ele diz: eu pulei aqui para te ajudar, porque eu sei como sair do buraco. Glória a Deus. É essa experiência que Deus tem te dado, é essa experiência que Deus tem me dado, é você saber como sair do buraco e ajudar pessoas a sair do buraco. Aleluia. São situações que nós passamos, mas para o nosso aprendizado, irmãos. Esse é o aprendizado que nós temos para solidificar a nossa família. Então entenda, não sobrecarregue as suas 24 horas trabalhando por algo terreno, mas busque as coisas espirituais, as coisas que são do alto, as coisas que te edificam espiritualmente, que vão fortalecer o teu espírito, porque é melhor o espírito estar mais forte do que a sua carne, porque é uma luta constante entre a carne e o espírito, e aquele que você alimentar mais vai vencer a guerra. Alimente o seu espírito, não falte os cultos, não deixe de estar presente nos trabalhos da igreja, porque isso vai servir para você e para a sua família. O seu empenho na obra de Deus resulta em vidas salvas no reino de Deus. O seu empenho na casa do Senhor resulta em vidas convertidas, vidas lavadas e remidas com o sangue do Cordeiro. Quando eu tenho uma vida séria com Deus aqui na terra, Ele vai honrar a tua casa, a tua família, a tua rua e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Então tenha uma vida regrada, tenha uma vida, aleluia, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Fortaleça a sua casa, fortaleça a sua família. Amém? Aqui eu agradeço a minha